Olá, vamos falar um pouco sobre mamilo, bico do peito, porque é muito comum também, é uma queixa que as pessoas têm, que as mulheres têm em função do crescimento exagerado do bico do peito, é muito comum realmente após a amamentação, ou em alguns casos até dificuldade de amamentação pelo mamilo invertido, ou aquele mamilo que ele como se fosse umbilicado, porque os canais que amamentam, por onde passa o leite, aliás, ele é retraído, então o bico do peito ele fica umbilicado, ele fica invertido. Para ter uma ilustração um pouquinho, a gente fez um boneco dando uma exagerada para ser possível de uma melhor visualização. A hipertrofia do mamilo, que é uma queixa muito comum após a amamentação, é quando você vê que existe areola e o mamilo tem uma projeção muito acentuada, tornando aquele farol aceso, que muitas pessoas se incomodam quando põe uma roupa que mesmo que use um sutiã, o mamilo fica muito proeminente, mesmo sem estar frio. E o mamilo invertido é quando ele fica com esse aspecto. Os canalículos eles são encurtados e geralmente ele fica parecendo um umbigo. Essas duas situações são procedimentos que podem ser feitos de forma ambulatorial, que a solução para esse tipo de situação, ele é uma situação mais simples de correção. Em geral, quando existe a redução do mamilo, ele pode ser feito reduzindo drasticamente o mamilo ou só parcialmente, diminuindo só a altura. Isso vai depender se a mulher amamentou, se não amamentou, se deseja amamentar. Então, vou dizer a técnica mais convencional, que é pós-amamentação, que a gente realmente não se preocupa com a lactação no pós-operatório. Em geral, o que se faz é a redução, geralmente às vezes até pela metade, e você reduz o mamilo de uma forma que você despreza uma parte do mamilo e você vai utilizar só metade ou menos a metade deste mamilo. Quando existe a hipertrofia do mamilo, é possível fazer a redução pela metade ou até menos da metade, principalmente quando não há preocupação de uma amamentação no pós-operatório. Então, você pode pegar uma hipertrofia de mamilo, que você vê que a altura deste mamilo é muito acentuada. Então, você vai reduzir o mamilo, ressecando boa parte dele e fazendo um novo posicionamento dele, diminuindo a altura, que ele pode ser reduzido dessa forma, com esse tipo de cicatriz ao redor do mamilo, que com o passar do tempo realmente fica bem perceptível. A redução do mamilo é uma cirurgia bem tranquila e que deixa as cicatrizes bem pouco aparentes. Então é uma cirurgia que vale a pena ser feita, principalmente se você já amamentou. Agora, em relação ao mamilo invertido, é possível você fazer uma cicatriz que pode ser feita ao redor do mamilo, tracionado ou seccionado os ductos, de forma com que este mamilo que estava umbilicado perca essa retração e ele se torne mais projetado. Há necessidade no pós-operatório de você fazer um curativo que melhore o posicionamento deste mamilo, tornando-o mais protuso. É importante saber se você pretende amamentar, se não pretende amamentar, porque a gente pode fazer o tratamento e ele comprometer parcialmente ou até totalmente a amamentação. Então, sempre que possível, que você tiver uma hipertrofia de mamilo ou um mamilo invertido, conversar direito com o seu cirurgião em relação à expectativa de amamentação, porque isso pode determinar a mudança da técnica. É isso, um abraço.